Acolho cada uma de vocês para essa noite, para juntos viver um pouco mais assim de estudo bíblico mesmo, de nos prepararmos neste mês, até mesmo por conta do Ano Santo, o Ano da Esperança, né? E tem aí como tema até mesmo essa carta de São Paulo aos Romanos para nós, Romanos 5, versículo 5, a esperança não decepciona, que nós vamos até mesmo aprofundar nesses encontros que nós vamos ter sobre este tema, né? A carta de São Paulo aos Romanos é uma carta breve, não é longa. Ela tem aí 16 capítulos, que são capítulos curtos, capítulos que vão nos ajudar a entender um pouco mais as missões de São Paulo, porque se a gente pegar e jogar aí na internet o quanto que São Paulo andou, né, até mesmo evangelizando nas comunidades, a gente vai cansar de ver, porque é um caminho bem longo que ele faz em vista de evangelizar. Às vezes chegava as suas cartas primeiro, depois ele chegava na comunidade. Então isso era bonito de São Paulo, né? Um grande evangelizador, aquele que não se cansou, né? Até mesmo quando ele estava aí para morrer, né? Lá na carta aos Efésios, se eu não me engano, a gente encontra isso, né? Completei a corrida, combati o bom combate, guardei a fé. Nós todos os dias, no final da noite, possamos falar isso também, né? Completei a corrida, guardei a fé, combati o bom combate naquele dia, né? Para estarmos sempre com o Senhor, para estarmos sempre com Jesus. Esse encontro, né, então ele foi preparado até mesmo aí numa junção de mãos, podemos assim dizer, né? Eu coloquei algumas coisas, o Padre Márcio Coelho também colocou algumas coisas, os seminaristas colocaram algumas coisas, então, para que nós possamos até mesmo viver um pouco mais essa leitura da carta de São Paulo aos Romanos, né? Então, aqueles que já estão com o folhetinho, né? A gente aí acolhe, sejam bem-vindos, bem-vindas a esse primeiro encontro do mês da Bíblia. E este ano, a Igreja nos propõe, então, para reflexão e oração. Então, importante isso, que não é só um encontro para nós esmiuçarmos exegeticamente a Sagrada Escritura, né, a carta de São Paulo, mas para nós rezarmos, para deixar Deus falar conosco também por essa carta de São Paulo aos Romanos, e como lema, a esperança não decepciona. Nossas reflexões serão propícias ao nosso caminhar neste ano santo. Também nós celebramos neste ano santo o jubileu dos 2025 anos da encarnação de Jesus presente na história. 2025 anos, cujo tema é Peregrinos de Esperança. Então, antes da gente responder isso, quem está sem folha? Aqui na frente também, Kleber. Ali no meio. Então é importante que todos tenham. Para ninguém colar do outro. Todos têm aqui? Obrigado. Então, todos juntos aí no Todos, nossos encontros neste mês da Bíblia serão uma grande peregrinação espiritual, caminhando como igreja, na sinodalidade e na oração, à luz da palavra de Deus, aprofundando a nossa comunhão com Deus e com os irmãos, na certeza de que o Senhor caminha conosco. Sentados mesmo, iniciamos o nosso encontro invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
O Papa Francisco escolheu a esperança como tema do ano jubilar. E como veremos na carta aos Romanos, ela brota da certeza do amor de Deus, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Com um coração dócil à graça divina, invoquemos a luz do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Até mesmo quem chegou, tenho aqui mais folhas. Está errado, ou então, sei lá, estou meio atrapalhada, não havia absolutamente nada. Dobra ela no meio aí. Opa. Deu certo aí? Dá uma olhadinha aí. É como um livrinho. Então, uma pequena introdução para nós. Vamos lá, os homens, rezar, ler essa parte. A carta aos Romanos foi escrita por Paulo entre os anos 57 e 58 depois de Cristo, provavelmente em Corinto, quando ele se preparava para levar à comunidade de Jerusalém uma coleta realizada pelas comunidades da Macedônia e da Acaia. Esta carta difere das demais cartas paulinas em dois aspectos. Paulo é seu único emitente, e desta vez ele escreve para uma comunidade que não fora fundada e nem visitada por ele. Por isso, a necessidade de estabelecer um laço prévio, apresentando-se com suas credenciais, servo, apóstolo e escolhido. Então aí, uma pequena introdução daquilo que nós temos na carta de São Paulo aos Romanos, até mesmo de como ela foi preparada, né? Paulo, ali praticamente, depois de ter completado já algumas viagens de Corinto, ele manda essa carta a Roma. Roma, um destino que era, podemos assim dizer, tanto perigoso para falar do Cristo, para a evangelização. Até mesmo em muitos lugares, Paulo passou evangelizando em pequenas grutas, cavernas, até num momento, por conta até mesmo da perseguição do império. Né? O império queria que adorasse o imperador e não a Deus. Né? Jesus, quem que ele era para até mesmo os imperadores, aí, os do Império Romano? Era aquele que causava polêmica, era aquele que não tinha até mesmo uma, posso até dizer assim, uma atenção à lei. Então ele subvertia todos os valores na cabeça deles. Mas por quê? A regra
era eles que ditavam sempre. Então, praticamente aqui para os romanos, São Paulo, ele primeiro escreve de longe, né? Importante como ele se apresenta, né? Como servo, um primeiro dado, né? Sem até mesmo colocar-se num querer saber mais do que os outros, não. Sempre foi humilde, São Paulo, no seu escrever. E sabia muito, né? Se a gente, depois nos nossos encontros, a gente vai ver o quanto que São Paulo estudou. Não era uma pessoa sem estudo, era uma pessoa que estudou até mesmo na escola de Gamaliel, uma das melhores escolas que tinha. E aí, ele então começa o seu modo de evangelizar por meio das cartas, né? Vamos lá, mulheres. Paulo escreve a carta aos Romanos para preparar sua visita à comunidade de Roma e obter o apoio que necessitava para chegar à Espanha e lá anunciar o Evangelho. Ele manifesta seu anseio em visitar a comunidade e explica cuidadosamente o Evangelho de Jesus Cristo e sua prática como seguidor de Jesus. É bonito isso porque Paulo, ao escrever essa carta, ele fica sabendo que ali em Roma tem uma comunidade pequena ainda de cristãos. E ele quer chegar a essa comunidade. Ele quer falar com eles. É claro que depois, como nós vamos ver durante o encontro, também para chegar à Espanha, em vista da evangelização. Então, ele quer anunciar o quê? E aí não podemos perder de vista isso. O Evangelho de Jesus Cristo e sua prática como seguidor de Jesus. Ele coloca-se como seguidor de Jesus. Podemos até mesmo dizer que ele fala de como ele está vivendo como discípulo de Jesus. E aí é o que nós vamos encontrar nessa carta, né? O seu grande modo de viver. E por isso nós vamos permitir que o Senhor nos fale nessa noite, né? O que diz o texto, né? O que esse texto vai falar para nós nesta noite. Para cada um vai falar de um jeito, para cada um vai falar de uma forma, mas é importante deixarmos o Senhor falar. Então, depois de vermos aí essa saudação aos irmãos de Roma, Paulo ele anuncia o motivo da carta, destacando a força do Evangelho como força de salvação. É em Jesus que nós temos a salvação. E ele aponta sempre para Jesus. Ele não perde o foco em todas as cartas que ele escreve, o apontar para Jesus. Por isso agora convido alguém aí. Nós temos Bíblias diversas aqui, não? Trouxeram a Bíblia, cada um trouxe a Bíblia, já abriram aí no São Paulo aos Romanos. Abre aí certinho, né? No primeiro capítulo mesmo aí, ó. Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 17 é o trecho que nós vamos ver hoje. De 1 a 17. Então eu peço que possa até mesmo alguém vir aqui à frente para ler essa carta, esse pequeno trecho, com uma voz bem alta, né? Pode vir aqui, que aí você lê. Isso, venha com a sua Bíblia. Cada Bíblia às vezes vai ter uma palavrinha diferente, né? Mas depois nós vamos ler de novo esse texto, aí na nossa Bíblia, mesmo em silêncio, para o Senhor falar conosco a partir até mesmo dessa palavra. Tem o Salmo 118, que ele fala de uma maneira tão bonita, né? Tua palavra, Senhor, é luz para os meus passos, lâmpada para os meus pés. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor,
luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Vamos cantar isso? Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada, lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Põe a sua mão sobre a palavra. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Isso, aí começa aqui. Isso, até 17. Até aqui, ó. Até o 18 pode ser, mas fica até o 17 mesmo. Isso, com uma voz bem alta aqui para todos nós. Carta de São Paulo aos Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo, reservado para anunciar o Evangelho de Deus. Este Evangelho de Deus prometera outrora, pelos seus profetas, na Sagrada Escritura, acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, descendente de Davi, quanto à carne, que, segundo o Espírito de Santidade, foi estabelecido Filho de Deus no poder por sua ressurreição dos mortos, e do qual temos recebido a graça e o apostolado, a fim de levar em seu nome todas as nações pagãs. Obediência da fé, entre as quais também vós sois os eleitos de Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos, a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, por quem em todo o mundo é preconizada a vossa fé, pois Deus é a quem sirvo em meu espírito, anunciando o Evangelho de seu Filho. Me é testemunha de como vos menciono incessantemente em minhas orações. A ele suplico, se for da sua vontade, conceder-me finalmente ocasiões favoráveis de nos visitar. Desejo ardentemente ver-vos a fim de comunicar-vos alguma graça espiritual com que sejais confirmados, ou melhor, para me encorajar juntamente convosco naquela vossa e minha fé que nos é comum. Pois não quero que ignoreis, irmãos, como muitas vezes me tenho proposto ir ter convosco. Eu queria recolher alguns frutos entre vós, como entre os outros pagãos. Mas até agora tenho sido impedido. Sou devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a simples. Dai o ardente desejo que eu sinto de vos anunciar o Evangelho também a vós que habitais em Roma. Com efeito, não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força vinda de Deus para a salvação de todo que o crê, ao judeu em primeiro lugar e depois ao grego. Porque nele se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé e conduz à fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Isso. E agora, até mesmo, deixa eu ver qual que é a sua Bíblia. Ela tem a edição da Ave Maria. Tem alguns aí que estão iguais, né? A leitura, isso. A minha é a Bíblia do Peregrino, que
é uma outra versão. Tem a da CNBB, alguém está com a da CNBB? Ah lá, tem a da CNBB, tem a da Bíblia de Jerusalém, aqui. Pastoral, Bíblia Pastoral, essa daí é pastoral. Tem mais alguma Bíblia diferente? De outra... Essa daí deve ser... Deixa eu ver a capa dela. Abre a primeira página dela. Deve ser a Ave Maria ou Pastoral. Parece ser a Ave Maria ou Pastoral essa daí. Qual a editora que tá? O Centro Bíblico Católico. Vozes também. Essa daí eu não sei qual que é. Tem que ver a primeira página. E cada Bíblia, a gente tem ali umas diferenças, né, de palavras, mas o conteúdo tá ali. Tá bom? Paulinas, da Paulinas. Editora Paulinas. Então agora eu peço que vocês vejam o seguinte. Façam a leitura desse texto novamente, cada um na sua Bíblia, silenciosamente, né? Vamos ter um tempinho para isso, silenciosamente, mas como agora iluminados por algumas perguntas que estão aí na folhinha. Se alguém quiser apoiar, eu não falei, esqueci, aí do lado direito, essa prancha, tem uma pranchetinha que abre aí todas, do lado direito aí, se alguém quiser apoiar, viu? Aí vem uma pranchetinha. Pode erguer essa madeirinha aí que ela vai erguer, tá? Isso, se alguém quiser apoiar, tá bom? Agora nós vamos ver aí, ler com esse olhar a partir das perguntas, tá bom? Como Paulo se apresenta à comunidade, de que forma, né? O que as palavras de Paulo em Romanos 1, de 8 a 15, revelam à comunidade de seu coração missionário. Depois, quando afirma que não tem vergonha do Evangelho em Romanos 1, 16 e 17, o que Paulo quer nos ensinar? Então, leia trecho por trecho. Então, a primeira pergunta aí, né? Romanos de 1 a 7. Romanos 1, de 1 a 7. E tenta responder essa pergunta. Terminaram? Para falarmos um pouco como Paulo se apresenta à comunidade. Servo, que mais? Apóstolo, que mais? Enviado, escolhido, né? Chamado, né? Chamado. Lembra aí, podemos aí ver a sua vocação, né? Que ele não, como a gente diz, né? Paulo, o que aconteceu com ele? Caiu do cavalo, né? Então, a partir daquele momento, né? Ele foi chamado, né? Para ser enviado, para ser apóstolo, né? Para ser servo. Então, ele não abandona. Desde o momento da sua conversão, aquele que o chamou, então, ele permanece fiel, né? Até mesmo tem uma carta, né, que fala, né? Aquele que vos chamou, é fiel, fiel é aquele que vos chamou. E quando a gente faz isso como uma mantra na nossa vida, a gente permanece fiel também a ele. Porque aquele que me chama, ele permanece fiel. Então, Paulo aqui coloca-se totalmente fiel àquele que chama, né? O que as palavras de Paulo revelam à comunidade de seu coração missionário? O que você viu aí? Fé, testemunho. Uma gratidão pela fé da comunidade,
Porque o que falou da fé da comunidade? Está sendo conhecida a fé daquela comunidade em todo mundo. Deus como testemunha, né? Então aí, o dado missionário. O dado missionário, uma fé que está sendo conhecida em todo mundo. O que mais? Por que esse coração missionário de Paulo? O que ele vai levar também? Anunciar o evangelho, anunciar a boa notícia em algumas traduções. O que mais? Tem sempre eles no coração, né? A oração constante, né, de Paulo por essa comunidade, por estar ali rezando. Aqui me faz lembrar até mesmo Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Ela é padroeira do quê? Das missões. Uma jovem de 24 anos que não saiu do claustro. Padroeira das missões. Como isso? Pela oração. Pela oração. E aqui Paulo também levando isso, né? Não tiro vocês do meu coração, né? É um aspecto missionário esse, né? A gente ajudar nesse aspecto da intercessão também. E não, eles não conhecem, né? Ainda essa comunidade. Isso. Alguns dons espirituais eu quero compartilhar que vos fortaleça, que fortaleça essa comunidade, que vai dar mais ânimo nessa comunidade, né? Tem mais alguma coisa que nós não falamos? Isso, ele fala ali, né, isso aí está até mesmo no versículo 14, né? Incessante devedor, aqui na meu está escrito, sinto-me devedor de gregos e bárbaros, sábios e ignorantes. Vocês viram isso aí? O que será que é isso aí? Por que devedor? Porque ele devia? Tá devendo o quê? O dever ali de pregar a esses povos, porque tinha ainda ali bárbaros ignorantes. Então Paulo queria estar ali para evangelizar, queria estar ali para levar essa boa notícia, né? Às vezes a gente olha aí alguém ignorante hoje, né? A gente quer já logo mandar embora, né? Não vou nem conversar com aquele lá, não. Mas Paulo, ele queria ir ao encontro, né? Então, e tinha muita gente sábia, até mesmo, aqui, né, que fala a leitura, né? Gregos sábios até mesmo, que ele queria evangelizar, mas a sabedoria já não estava nesse caminho do Cristo que ressurge, do Cristo ressuscitado. Tem esperança de colher frutos ali, acho que até para continuar na evangelização dele. Isso. É importante isso, porque assim, esse colher frutos que Paulo quer, né, é justamente para depois, né, deixar aquela comunidade nutrida na fé, fortificada na fé, né, porque ainda ali no meio tinha esses bárbaros, tinha essas pessoas ignorantes, que era um caminho assim de pedra, podemos assim dizer, que ele tinha a enfrentar para evangelizar, mas ele queria ir ali para isso também, né, para não deixar que a boa notícia não chegue àquelas pessoas, mas que fosse fruto, dom espiritual ali proclamado. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Por isso que Paulo é um exemplo para nós de missionário, né? Para nós, às vezes, no quarto do lado de casa. Sem sairmos tanto, né? Sem sairmos tanto, aí é o grande empenho que São Paulo nos dá para termos esse coração missionário também, né? Não desistirmos, né? Ainda ele até fala, não fui antes porque me impediram, né? Não podia, né? Não conseguia, foi preso, né? Não conseguia, mas ele se coloca assim, animado, né? Uma carta animada assim, a saudação que ele dá aqui aos romanos, né? Para
continuar aí o seu caminhar. Aí, a terceira pergunta. Quando afirma que não tem vergonha do evangelho, o que Paulo quer nos ensinar? A você. Justiça. A salvação, é isso. Não ter vergonha de anunciar o evangelho. Fala mais alto, Miguel. A palavra nos fortalece, né? A palavra do Senhor nos fortalece. A fé, não ter vergonha de anunciar o evangelho. Por quê? A fé em Jesus Cristo é que move-o, né, para ir ao encontro das pessoas, essa fé. Né? Nos leva a conhecer esse amor. Né? Lembremos que evangelho é boa notícia. Né? Boa notícia. Alguém falou alguma coisa aqui? A coragem, a fidelidade, os ensinamentos do Jesus pela fé. Né? Então, é aquilo que vai nos mostrando não ter vergonha, né, de assumir mesmo essa, até mesmo, se eu não me engano, é Coríntios que São Paulo fala, vistamos a armadura de Deus. Né? Ele utiliza até mesmo a armadura do império, mas até mesmo colocando como um dom da fé, né? Estarmos revestidos para levar adiante, né? Vestir a roupa do Cristo, podemos assim dizer, para poder proclamar essa fé. Quem não falou e quer falar? Revela a justiça de Deus e o justo viverá pela fé. Isso, revela a justiça de Deus. Deus é justo. Né? Outro dia, até mesmo antes de passar a palavra para vocês, estava numa briga aí, uma briga num bom sentido, né? Com uma empresa, e aí a gente colocando, né, aquilo que a gente tinha que falar, realmente a verdade que a gente tinha que falar. A gente não tem que aceitar qualquer coisa na nossa vida, não, a verdade tem que aparecer, né, e eu colocando, né, padre, mas você está falando assim, você é padre. E aí nós falamos, porque somos padres devemos ser justos, porque Deus é justo. Né? Então, mostrar essa justiça de Deus, né? Mostrar a verdade, fazer com que a verdade apareça. Vamos lá, você levantou a mão e já veio aqui do lado. Ele quer nos ensinar que não devemos nos envergonhar de Deus, pois Ele é a nossa virtude, e a justiça de Deus se manifesta-se nele. Ele é a nossa virtude, é bonito isso, né? Preservar o dom de Deus em nossa vida. Né? Padre, eu acho que quando ele diz que ele não se envergonha do Evangelho, ele também quer dizer que as pessoas não se envergonharem também do Evangelho. Não importa que você tenha sua origem, do judeu ao grego, do condenado ao justo, as pessoas se sentirem que pela fé e pela fé mesmo eles conseguem a salvação. Não importa a origem que você fez, de você não ter vergonha do Evangelho e de viver a fé verdadeiramente. E você traz um dado importante, que agora para São Paulo não tem mais essa divisão aí. Em Jesus Cristo já não tem essa divisão. Não importa se é grego, se é de Apolo, se é de quem for. Né? É importante agora estarmos unidos pela fé em Cristo Jesus. Aí que está a nossa fé. Pensando no contexto histórico também, naquela época, os cristãos eles eram perseguidos pelo Império Romano. Isso. E eram tidos como pessoas não gratas, né? E ele diz que mesmo diante dessa situação de perseguição, mesmo diante da situação de que os cristãos não eram vistos como pessoas com quem se deveria podia conviver, né? Ele não se envergonhava de continuar a missão dele de anunciar o Evangelho. Isso é importante, né? Um clima, né? O clima para o cristão não era favorável. Né? Então, os cristãos eram até mesmo hostilizados. Né? Quantos foram parar lá no Coliseu? Né? No Coliseu, aquelas lutas com os animais, né? Com as feras, porque era cristão. Porque era cristão. Vamos dar um divertimento para o povo romano jogando um cristão lá na arena. Né? Então, esse contexto é muito interessante também a gente olhar, né? Porque não era
chegar num lugar simplesmente começar a falar de Jesus, né? Mas era motivo até mesmo de chacota, podemos assim dizer. Os cristãos eram motivo de chacota. Então, e ali ele anunciava, né? Não ter vergonha do evangelho. Mais alguém quer citar sobre isso? Hoje eu vejo assim que ainda muitos... Tem a graça de, no máximo, ser chacota. No trabalho, ou na escola. Ah, você vai na missa, né? Mas muitos países... Passa na rua com o terço, uma camiseta. Mas é o máximo de vergonha que a gente passa. Mas em muitos países as pessoas morrem. Eu tenho um amigo que mora em Burkina Faso. Eles moram, os padres, todos numa única casa no centro da cidade, porque se irem para os vilarejos, eles morrem. Eles morrem. Então eles têm que ficar numa casa segura, né, dentro da cidade mesmo, para poder falar de Jesus Cristo. Porque se eles vão para fora, é certeza que vão morrer. É bem difícil, porque o povo até mesmo já está, assim, que se dizem católicos, eles já estão, se falar que vão à missa, eles já nem falam que vão, mas eles vão escondidos. Por conta dessas milícias que tem, né? E não conseguem até mesmo viver a fé de uma maneira tranquila como a gente vive hoje. Tempo da catacumba, né? E eles passam a evangelização quando eles vão fazer o culto. Na verdade, hoje ali o que está acontecendo? O povo vem ali onde eles estão, no centro da cidade. Acontece, muitos morrem. São sequestrados, morrem. Padres sequestrados, tem padres que eles nem sabem onde estão, se está morto, se está vivo. Na Nigéria, recentemente, tacaram fogo numa igreja com 200 pessoas. A Nigéria está muito complicado também o ser cristão na Nigéria. Muitos estão morrendo. Só que não dá ibope isso, gente. É um país pobre, né? São países pobres, então não vai ter ibope isso. Mas ali tem muitos cristãos morrendo, mártires dos nossos dias hoje. Mas o próprio texto, né, padre? Paulo passa por essas comunidades para dar suporte, encorajar, para ele chegar na Espanha. É um caminho. Então, Com peregrinar, né? Esses nossos irmãos que estão lá, o que cabe a nós, além de outras coisas, as orações e tal, é realmente poder divulgar isso. Se não dá por intermédio da mídia normal, muitas vezes a gente recebe essa informação. E aí, tudo bem que às vezes a fonte é complicada, mas enfim, nós mesmos temos receio de publicar, de falar, de levar essa fronteira. É uma forma de vergonha, podemos assim dizer, né? Às vezes do falar do Cristo, do dizer do Cristo, né? Do rezar o terço, né? Às vezes a gente, várias pessoas eu já vi, né? Que quando tá rezando o terço na rua, me vem falar, nossa, padre, fui tido como chacota, né? Porque eu estava com o terço na mão, né? Até mesmo eu, quando estava na escola, né? Isso aí vai ser padre, mas sabe, num sentido pejorativo da coisa, né? Então, mas não termos a vergonha, nós termos uma identidade, né? Você andar com o terço na mão, aquelas pessoas que aqueles carros de igreja, eu não sei de que igreja. Dos adventistas. Eles não param. Não, sim. É aquela questão, é a gente assim, fortificar a nossa fé, termos a certeza em quem nós acreditamos, é esse Jesus que nos ama, esse Jesus que faz com que nós anunciemos o amor, né? Essa boa notícia sempre. Também, justo. Própria homilia de hoje, né? Nem precisa ser o terço, não, até uma camiseta que você usar com o nome de Jesus, alguma coisa do catolicismo, causa transtorno em muitos lugares. É isso mesmo. Lugares, né, que a gente pode aí já notar que já não tem mais o crucifixo, né? Então, são situações aí que nos desafiam, não nos intimidam, nos desafiam. Devemos escutar o Senhor falar.
Iniciando a sua carta, Paulo, então, ele agradece a Deus pelo testemunho de fé e perseverança da comunidade dos cristãos de Roma. O seu desejo de visitá-los é fruto da comunhão na fé. Então, a fé nos une, que faz com que o apóstolo anseie por encontrá-los, quer vê-los como irmãos, como irmãs que ele ganhou no caminho do seguimento de Jesus. Já chama de irmãos, mesmo sem conhecê-los, né? E Paulo fora informado que muitos cristãos de Roma eram influenciados pelo evangelho, e aí, letra minúscula entre aspas, viu gente? Do imperador romano, né? De busca desenfreada por riqueza, era essa a preocupação. Busca pelo poder, prazer, honra. E outros seguiam os ensinamentos do judaísmo oficial, de que a salvação era fruto da observância fundamentalista das leis de pureza. A salvação daria-se pelas leis, por viverem essas leis de pureza. Por isso tinham dificuldade, então, de acolher a sua pregação do Evangelho de Jesus Cristo, que foi crucificado e ressuscitou, porque era a novidade, né? Então, o que predominava para ser salvo era a lei, só que viviam uma lei cega, né? E desse Evangelho de Jesus que Paulo afirma não se envergonhar. E afirma que é por essa fé em Jesus Cristo que nós recebemos a salvação. Então, a proclamação para a nossa fé também, né? É em Jesus Cristo. Hoje nossa fé também deve nos impelir à comunhão uns com os outros, vivendo a fraternidade assim como nas primeiras comunidades cristãs. Como isso é difícil ainda hoje na igreja, né? Como ainda precisamos desse empenho maior de nos sentir irmãos mesmo, né? É interessante que quando a gente olha, por exemplo, Atos dos Apóstolos, a comunidade reunida para rezar sabia quando o irmão estava com alguma dificuldade, porque havia partilha, porque havia proximidade. Agora, até mesmo se a gente olhar, né? Aqueles que sentam do meu lado na igreja, eu conheço. Aparente só, né? Mas saber quem é, de onde é, né? Ainda eu digo sempre, eu penso isso comigo, que é um grande desafio nosso enquanto igreja, olharmos mais intensamente para todos, né, que estão aí perto de nós, né? Ainda eu falo que falta um grande passo para nós sermos comunidade ainda, né? Porque o que nos une é a fé, né? A fé, não podemos esquecer isso. Então, observando o exemplo de São Paulo, como podemos tornar os nossos encontros na família, na comunidade, nos diferentes ambientes sociais, fecundos na transmissão da fé, na comunhão com o Senhor e na escuta do Espírito que indica os caminhos da missão? Faço de novo a pergunta. Observando o exemplo de São Paulo, como podemos tornar os nossos encontros, aí nesses lugares, fecundos na transmissão da fé, na comunhão com o Senhor e na escuta do Espírito, que indica caminhos da missão? Hoje é uma forma, né, de deixar a palavra falar mais em nós, né? E aqui um pequeno grupo agora. Um pequeno grupo que vai se formando até mesmo a partir da palavra. E no final da missa eu acho muito interessante assim, porque existe uma certa forma, alguma partilha, né? Tem pessoas que, por exemplo, eu não conheço lá, e vem, minha filha morreu, ou vem falar do Sim, vem partilhar um pouco, né, o que está passando, né? Então, é importante a gente notar agora, a partir de hoje, os nossos encontros. Então, saindo daqui, você vai se encontrar com quem? Não sei. Amanhã, você vai aonde? Né? Onde você vai trabalhar? Então, aí tem umas tarefinhas para nós, ó. Como esse encontro que você vai ter?
pode ser fecundo na transmissão da fé, mas ao mesmo tempo, para eu transmitir essa fé em comunhão com o Senhor e depois a escuta do Espírito que vai indicar-nos caminhos para a missão. Nos encontros que tivermos, com as pessoas que encontrarmos, se é na rua, se é em casa, se é no trabalho, aí está o desafio, que São Paulo já nos coloca nessa primeira introdução. Podemos colocar as palavras de São Francisco, evangelizar, se necessário. Se necessário, use palavras, né? A palavra de São Francisco, né? Esse olhar fraterno para o outro. A gente não tem coragem de olhar para o outro porque pensa que vai dar trabalho. É, Aquele que a gente não está acostumado. e aqui é importante isso, né? Como eu disse, né? São Paulo sabia que tinha alguns que ia dar trabalho também. Mas ele fala, eu me sinto devedor desse povo. É que nem eu falei pra minha mãe e pra minha irmã. O pai vai explicar da Bíblia. Aí hoje apareceu as duas. Não, é importante a gente o saber um pouco mais, o querer estar um pouco mais, ou aprofundarmos mais, e até mesmo mostrar a nossa identidade. Essa identidade cristã, né? Que o Senhor nos dá. Uma coisa que o Senhor já disse algumas vezes é que nós temos que procurar ser o reflexo da imagem de Cristo na vida do nosso irmão. É, Com quem a gente se encontrar, que a gente possa ser a imagem de Cristo para essa pessoa. Seguir os exemplos dele, falando dele. Então, você tem que procurar. quando nós somos batizados, nós nos tornamos imagem e semelhança do Cristo. E aí, o que é importante para nós, né? Quem me vê, vê o Cristo. Aí que está a grande missão, né? Mas no nosso modo bom de viver, né? E agora, vamos transformar tudo isso em oração. Tudo isso que nós falamos, pode falar. Fala de Paulo, quando tive curso sobre Paulo, ele a palavra que dizia assim, ai de mim ensina a evangelizar. Isso. Eu tenho uma experiência na Amazônia, nós fizemos assim, esse pequeno grupo assim, e nós escolhemos uma comunidade mais humilde da periferia. E nós fomos para lá, né? Eu fui de barco. E uma das coisas que me impressionou foi, eu cheguei numa casa e eu não sabia que o rapaz tinha problema psiquiatra. O rapaz não recebeu e a mãe veio para ele não fazer nada com a gente. Nós não sabíamos. E quando a gente falou assim que nós levamos na comunidade, ele falou assim, a gente tem missa lá, está o seu horário, se você puder ir, ele falou, não, se puder a senhora vai. Ele falando, o rapaz, né? Mas não sabia que ele tinha problema psiquiatra. Depois ela falou para a gente, né? E aí ela morrendo de medo de ele atacar a gente. E aí eu veio o testemunho de Paulo. Que mesmo ele preso, ele continuou escrevendo para as comunidades. Quer dizer, depois que ele teve um encontro pessoal com Deus, ele não teve medo de nada. Ele falou aqui que naquela época corria perigo, né? Muitos. Então, quer dizer, quando ele teve esse encontro pessoal com Deus, ele não teve medo dele. Ele, como dizer assim, ele decidiu a vida dele. Eu quero evangelizar, não importa o dia que eu vou ver. Eu vou entrar de cabeça, eu quero nem saber o que vai acontecer amanhã. Eu quero evangelizar hoje. Então é esse testemunho que eu vejo de Paulo. É bonito isso, né? Porque são realidades que às vezes a gente não conhece e que precisam ser evangelizadas também, né? O senhor me faz lembrar o bispo lá da Prelazia de Tefé. Lá a gente pega o mapa da Amazônia, ele está bem no meio da Amazônia. E ele fala que o barco dele é um pouquinho mais rápido, ele fala, né? Mas tem a última comunidade lá que ele leva 18 horas para chegar. 18 horas, gente. Aí quando ele vai, ele fala, eu fico lá uma semana ou 15 dias, fico lá com aquela comunidade para conhecer aquela comunidade. Catequistas, eu tive contato com os catequistas, que quando vão evangelizar em algumas, principalmente ali na região amazônica, né, nas comunidades ribeirinhas, estão para descer
8 horas, para voltar 12 horas. Remo. Com todos os riscos. Para evangelizar. Para evangelizar. Todos os riscos, né? E às vezes, não é para vocês, tá? Que eu vou falar pro pessoal lá da Patagônia. Às vezes eu tenho medo de bater na porta do lado do meu quarto. E esse povo correndo risco, né? Para evangelizar. Lá o ventinho não deixa o cara deixar de pescar, não. Ele vai pescar mesmo. Ele vai pescar mesmo. Aí é o sustento, né? Então vamos transformar tudo isso em oração, gente. O que o texto nos faz dizer a Deus? O que esse texto aqui faz com que a gente leve a Deus a nossa oração? Ao afirmar que o justo vive pela fé, Paulo não está desmerecendo as obras de caridade. Pelo contrário, é pela graça da fé que temos forças para fazer o bem, vivendo o mandamento do amor. Elevemos então as nossas preces para que o Senhor nos ajude a testemunhar a nossa fé em obras de caridade, promovendo o bem comum e cuidando de toda a criação. E a nossa resposta vai ser: Senhor, ajudai-nos a permanecer fiéis ao Evangelho. Espontaneamente, vamos fazer algumas preces. Fale ao Senhor. Que a gente seja mais caridoso, Senhor, mais atencioso com a população e nos esforcemos para dividir o nosso pão. Senhor, ajudai-nos a permanecer fiéis ao Evangelho. Senhor, enviai o seu Espírito Santo sobre cada um de nós que estamos aqui e que aprendemos com a vossa palavra. Senhor, ajudai-nos a permanecer fiéis ao Evangelho. Que ao sairmos daqui, permanecemos na leitura do Evangelho, que é a verdade, o caminho e a vida. Senhor, ajudai-nos a permanecer fiéis ao Evangelho. Senhor, dai-nos força para não ter medo de evangelizar. Senhor, ajudai-nos a permanecer fiéis ao Evangelho. Senhor, dá-nos sabedoria, discernimento, Senhor, para levar a fé para quem necessita. Senhor, ajudai-nos a permanecer fiéis ao Evangelho. Senhor, que eu não tenha vergonha de levar vossa palavra, vossos ensinamentos, como exemplo de vida a todos que me cercam, no meu trabalho, em todos os lugares. Senhor, ajudai-nos a permanecer fiéis ao Evangelho. Senhor, que a coragem de Paulo nos anime a ser fiéis. Senhor, ajudai-nos a permanecer fiéis ao Evangelho. Senhor, tu nos deste a fé, que através da sua palavra, sentimos-nos alimentados cada vez mais nesta fé, para que possamos fazer boas obras. Senhor, ajudai-nos a permanecer fiéis ao Evangelho. Senhor, que possamos ser sal da terra e do mundo, na sociedade que hoje vivemos. Senhor, ajudai-nos a permanecer fiéis ao Evangelho. Eis-nos aqui. Eis-me aqui. São Paulo não desanima da missão de anunciar o Evangelho. Faz planos de visitar a comunidade de Roma para testemunhar a fé
e depois chegar até a Espanha para anunciar o Evangelho. Contemplando o exemplo de Paulo, que atitudes podemos assumir para sermos missionários e missionárias em nosso dia a dia, na família, no trabalho, nos diferentes ambientes sociais em que vivemos? Faça essa pergunta para você agora. É a ação. Tem que responder? Não, responde para você. Isso. Onde você precisa chegar? Onde você vê que é necessário você estar mais ali como missionário, missionária? Responderam? Sim? Faça esse propósito. Peça essa luz, esse dom que temos para evangelizar com coragem. Nossa Senhora permaneceu fiel na sua missão, mesmo quando seu filho Jesus foi crucificado. Peçamos sua intercessão para que não tenhamos medo ou vergonha de anunciar o Evangelho de Cristo crucificado e ressuscitado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Salve, Rainha, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus. O Senhor manifesta o seu amor, derramando sobre nós o seu Santo Espírito. Continua a derramar. Não deixa de derramar. Renovando o quê? A nossa esperança. Para nos encorajar e fortalecer na missão, desça sobre vós, sobre vossa família, a bênção do Senhor da esperança, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. O Evangelho de Jesus Cristo é a força de Deus para a salvação. E aí vocês têm um esquema da carta de São Paulo aos Romanos, o que fala cada capítulo, cada versículo aí, para vocês depois verem, mas aí até mesmo se vocês quiserem prepararem-se um pouquinho mais aí para o nosso próximo encontro, deixa eu só pegar aqui. Eu vos convido, da onde nós paramos hoje, você ler o capítulo 2, capítulo 3 e o capítulo 4, porque os 5 nós vamos ler juntos. Capítulo 2, 3 e 4. Aí você teve alguma dúvida, depois você me passa no particular sobre essa dúvida, mas nós vamos fazer uma emenda depois desse capítulo que nós estudamos, lá com o capítulo 5, que nós vamos ver juntos, e algumas dúvidas a gente tira até mesmo no capítulo 5, que é o central aí para o nosso tema, a esperança não decepciona. Amém? Desculpa o atraso, eu atrasei um pouquinho aí, 10 minutos, mas para começar e até para terminar,
mas na semana que vem a gente começa aí 7h30 certinho e terminamos aí 8h30, tá bom? Que Deus abençoe. Durmam com São Paulo. Permitam que ele vos encoraje, né? Um homem muito sábio que deixou de Saulo para ser Paulo, mas para nos dar Deus, né? Nos dar Jesus, essa salvação. Ele é aquele que nós temos que olhar assim sempre com otimismo, né? E assim, não sei se você já fez isso na sua casa essa semana, mas de preparar um lugar com a palavra lá na sua casa. Né? Prepara lá na sua casa, em cima da mesa, um local que você vai sempre ter a palavra ali diante dos seus olhos para você parar, ler. Uma hora você lê como estudioso da palavra. Outra hora você para, leia como oração. Outra hora você para, tira dúvidas ali com a própria palavra. Mas prepara ali esse ambiente para que Deus fale com você, tá bom? Uma boa noite, que Deus abençoe.